Bora, fala pessoal, estamos de volta aqui. Podcast Depara, de programador para empreendedor, né? Acho que revivendo um pouco do propósito, a ideia aqui são pessoas de tecnologia que tenham interesse no empreendedorismo. A gente está falando de pode ser programador, né? Mas hoje acho que a área de tecnologia já tem muitas funções diferentes, muitos escopos, ou você que simplesmente se interessa por tecnologia e tem a curiosidade não só de migrar, mas de entender um pouco de como funciona esse mundo de empreendedorismo, de startups, empresas de tecnologia. Esse é o propósito desse podcast. E aqui a gente tem feito propositalmente, né, com barulho de moto, barulho de cachorro, barulho de ventilador, barulho de tudo, como se fosse um MVP. O que é um MVP? MVP é pega para fazer, sai fazendo, vai aprendendo, itera rápido e vai melhorando. Então, a gente poderia ter começado num super estúdio, com áudio muito bom, poderia. Temos esses recursos, né? Depois de trabalhar muitos anos com tecnologia, poderíamos ter acessado, mas propositalmente estamos aqui no MVP e vamos aprendendo e melhorando e ajeitando as coisas. Correto, seu Moacir Moda? Correto. E só um ponto, né, importante do MVP, existe um valor em não fazer as coisas assim, com uma extrema qualidade logo de começo. Por quê? Porque você precisa validar uma hipótese, né? Startup é a validação de hipótese e a gente está aqui disposto a produzir conteúdo, mas a gente precisa saber se a galera quer ouvir o nosso conteúdo, né? E se a galera quiser ouvir de fato o nosso conteúdo, ouvir o que a gente tem para falar, a pessoa não vai se incomodar a ponto de falar assim, cara, o conteúdo deles é ótimo, mas eu não vou ouvir porque teve barulho de moto. Você entendeu? Quando o conteúdo é bom, a pessoa, óbvio, né? Seria bem melhor se tivesse numa condição melhor, mas quando o conteúdo é bom, a pessoa vai relevar essas condições, principalmente sabendo que são condições temporárias, né? E acho que o assunto de hoje, né, é dinheiro. Já deve ter visto aí no título. E esse é um assunto bastante que tem muita discussão em cima dele, né? Outra coisa que eu acho que é importante dizer é que tanto eu quanto o Rodrigo, a gente se interessa muito por mentalidade, por desenvolvimento pessoal. Então eu acho que a chance de você ver um conteúdo aqui muito mais filosófico do que técnico é muito grande, tá? E esse episódio de hoje eu acredito que vai ser um episódio muito mais filosófico do que técnico, né? Cara, dinheiro eu acho que é um problema para, sei lá, 90% da população brasileira, seja um problema físico de fato, né? Então, ou seja, a pessoa tem problema de dinheiro, o cara tá vendendo almoço para comprar janta, tá tendo que escolher qual que é a conta que ele vai pagar no fim do mês, e seja também um problema psicológico, né? Que é a pessoa que já atingiu uma condição minimamente satisfatória, que já consegue viver minimamente bem, que já consegue se locomover minimamente bem, já consegue comer e beber minimamente bem, mas ainda tem barreiras com dinheiro, né? Eu acho que se você tá ouvindo esse podcast aqui, existe mais chance de você estar no segundo caso que eu citei do que no primeiro, né? E acho que é sobre isso que a gente quer falar hoje. O que você acha, Rodrigo? Cara, acho que assim, dinheiro acho que tem um ponto de tecnologia que dá pra falar bastante coisa que eu tava pensando, só pra galera entender também, a gente não combina nenhuma pauta aqui, né? Mas a gente acaba falando de assuntos que interessam a gente e de que a gente vai ouvindo no dia a dia, né? E aí acho que a gente pode falar de dinheiro aqui como um todo, mas o que eu ouço, o que eu vejo no mercado de tecnologia há bastante tempo é que é um mercado bem quente, assim, né? Bem sexy. Apesar de ter dado uma estourada de bolha, de ter tido uma enfraquecida, esse tipo de coisa, mas nos últimos anos tem sido um mercado que... Ele é um mercado que ele paga um pouco acima da média se você olhar num escopo
no escopo geral, em cima das profissões e das carreiras que a gente tem aí no Brasil. E eu acho que você consegue acessar um nível um patamar de dinheiro comparado, fazendo essa comparação, mais rápido do que você levaria em outras profissões. Acho que o primeiro ponto que eu queria abordar e queria pegar a sua percepção, um negócio que eu vi muito na minha vida e ao longo do tempo, que é, cara, quem entra nesse mercado pelo dinheiro, por essa narrativa que eu construí, porque é engraçado, às vezes gente que não é de tecnologia, de TI, fala, porra, o cara de TI ganha bem, não sei o quê. Às vezes eu vou numa festa X aí a pessoa fala, pô, tem uma pessoa que começou a trabalhar no mercado de tecnologia, nem entende o que a pessoa faz, mas sabe que tá indo super bem, não sei o quê. Então é meio velado isso, né? Que você consegue ter assim, em pouco tempo você consegue acessar um valor um pouco acima da média. Mas o que eu aprendi, cara, vendo na minha trajetória, é que quem entra nisso por dinheiro e não gosta do game, né, da programação ou, enfim, qualquer área correlata que você escolher aí com tecnologia, acaba não tendo um caminho meio longo, assim, né? Acaba desistindo. E aí, quem tá na outra mão, que que a pessoa... É quase uma diversão programar e mexer com tela preta, né? E com back-end, essas coisas, a pessoa, cara, parece que o dinheiro ele vem meio que naturalmente. Mas eu queria pegar a sua percepção, porque isso é um negócio que eu vejo muito, assim, e as pessoas vão ficando no caminho, porque daí acha que, puta, mas programar é difícil, aí começa a vir outras crenças que eu falo, puta, mas não sei se é tão difícil, ou se a pessoa não tinha o mínimo de paixão para exercer aquilo. Então, eu acho que você não poderia entrar na área de tecnologia pelo fator dinheiro, e eu acho que isso é uma forma que a gente acaba, às vezes, vendo e é quase que uma atmosfera, né? Pô, a área de tecnologia paga bem, então vou sair da escola e vou estudar isso, ou vou estudar isso porque dá dinheiro. Mas talvez essa seja a motivação errada. Como que você viu isso daí, cara, ao longo da sua trajetória? Cara, eu acho que 2 pontos aqui, né, que você falou. Eu acredito que a gente vive num mundo hoje que muito mais pessoas, ainda são exceção essas pessoas, eu acho, mas muito mais pessoas, elas têm a possibilidade de escolher. Principalmente o cara que está na tecnologia, o cara que está na programação, ela tem possibilidade de escolher. Então, o que eu quero dizer com possibilidade de escolher? O meu avô, a minha avó, ela veio do sertão do Ceará para São Paulo num pau de arara, assim, quando ela era nova. Uma pessoa numa situação dessa, ela não tem possibilidade de escolher o que ela vai fazer. Ela simplesmente vai fazer o que for necessário para poder sobreviver. A galera, a pessoa que entra na tecnologia, ela salvo, tô estereotipando aqui, né? A gente tem caso a caso, não dá para generalizar, mas já generalizando aqui para poder criar uma linha de raciocínio, eu acho que a pessoa que vem para a área de tecnologia, ela já vai ter uma capacidade, assim, a capacidade que ela vai ter de entrar nessa área já meio que diz que ela vem de uma situação que ela pode escolher. Então, se você entrar... Por que eu tô falando tudo isso, né? Se você entrar na área só pelo dinheiro e você não gosta, principalmente programação, cara. Programação, eu acho que ou você gosta ou você não gosta. É muito difícil... É binário. É binário, exato. É binário. É muito difícil você ter uma pessoa que... O cara não vai conseguir ser programador se ele não se sente confortável e até gostar de ficar 8 horas olhando para uma tela preta, né? E tentando resolver o problema, tal. Então eu acho que em relação a isso, ou você gosta ou você não gosta. Se você não gosta, cara, vai ser maçante, e essa possibilidade de escolha vai colocar uma pulguinha atrás da sua orelha ali de, cara, beleza, agora eu estou ganhando dinheiro, mas eu estou infeliz porque eu não gosto do que eu faço no dia a dia. Mas sabe o que eu vi? Desculpa te interromper. Eu acho que, assim,
quando a pessoa ela não gosta, eu acho que pelo que eu vi, acho que foi muito difícil da pessoa avançar para um certo nível, assim, um pouco mais. Porque também, assim, paga bem, tá? Mas é, tem que deixar claro que não tem almoço grátis, assim. Você precisa entregar também para você estar apto a receber. E aí, quando você acaba não gostando, você acaba não tendo aquele apetite por aprender e passar daquela arrebentação ali de conseguir romper aquela barreira de um bom salário. E pior, porque não é assim, eu acho que, talvez fazendo uma analogia, olhando para meus instrumentos musicais, talvez você aprende a passar de um certo ponto ali, você consegue tocar algumas músicas, talvez aquilo você possa fazer show em bar o resto da sua vida. Programação é um pouco diferente, cara. Tipo, o mundo muda todo dia, as linguagens evoluem, as ferramentas, os frameworks evoluem. Se você não tem paixão por estar aprendendo e desenvolvendo e curiosidade todo dia, e você entrou isso porque alguém te falou que, pô, pagava bem, ou você vai ser aquela pessoa que existe, tá? Que esse tipo de pessoa eu já vi, que fala assim, cara, não me importa. Se você falar para eu programar ou para eu quebrar pedra, eu não vou gostar de nenhum dos dois, mas eu vou fazer porque, cara, não tem problema. E é um pedaço muito pequeno da população, mas existe esse tipo de gente. Mas não acho que é o caso, assim, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão. Eu acho que o cara vem pra tecnologia antigamente era programação, né? Hoje em dia, tecnologia tem várias áreas, né? Então eu acho que a chance do cara se achar dentro da tecnologia é muito grande. A chance do cara se achar dentro da programação, ela aí já é bem mais restrita, porque eu acho que você precisa de uma inclinação natural muito grande, né? Como a gente já falou aqui. Agora, cara, se você é uma pessoa... Eu tenho certeza... não precisa ir muito longe. O pessoal que trabalha aqui comigo no Tintim, a pessoa que é responsável pelo atendimento, né, por tocar o time de atendimento, cara, ele é muito limitado tecnicamente quando a gente tá falando de programação. E ele é safo, ele é uma pessoa safa, ele é uma pessoa que aprende rápido e tal. Mas, cara, você vê que a limitação dele é muito pelo fato daquele negócio não dar tesão pra ele, você entendeu? Mas atendendo gente, ele é absurdamente fora da curva, né? Não só atendendo, mas lidando com gente, ele é fora da curva, assim. Ele é uma pessoa que é uma das pessoas que eu conheço que mais tem essa habilidade de tratar com gente. Ele é o tipo de pessoa que você não conhece uma pessoa que não goste dele, você entendeu? Então, essa é uma habilidade que você pode usar na área de tecnologia, né? Que você não vai necessariamente programar, seu salário obviamente não vai ser igual ao de um programador, porque a capacidade de geração de valor na tecnologia de um programador é muito maior do que a capacidade de geração de valor de uma pessoa que está no atendimento, quando a gente fala estatisticamente falando, né, na média. Mas você, ainda assim, você vai estar numa posição melhor do que se você estivesse trabalhando no atendimento num mercado mais tradicional, né? Agora, outro ponto que você falou que eu tinha notado aqui, que é justamente isso, não tem almoço grátis, você entendeu? Então, eu acho que aqui no Brasil, né, eu falo isso muito baseado no que na minha mentalidade, a mentalidade que eu cresci, a mentalidade que eu tenho hoje, né? Aqui no Brasil, existe uma mentalidade de que não existe uma correlação necessária entre ganhar dinheiro e gerar valor. Eu acho que o brasileiro médio ele tem uma dificuldade muito grande de conseguir enxergar que o dinheiro ele é uma consequência e não uma causa. Acho que isso muito por uma distorção desse sonho do funcionalismo público, de um estado desenvolvimentista que a gente teve nos últimos 50, 100 anos, talvez, né? E aí você vê Porra, eu conheço gente que trabalha na Caixa Econômica e o cara tem um salário de... aliás, tem um outro caso, tem um amigo meu que trabalha na Caixa, ele já me contava vários casos lá de dentro. Tinha um caso de uma pessoa que trabalhava na agência dele, que a pessoa ela já tinha se aposentado, mas ela não tinha pedido baixa. E por ela não ter pedido baixa,
ela continuava recebendo um salário para ela estar 20, 30 anos, ela ganhava, sei lá, enquanto o pessoal ganhava 3, ela ganhava 7, alguma coisa assim. E ela não tinha função dentro da agência. Então ela ficava passando assim nas mesas e perguntando: você tá precisando de alguma coisa? Quer que eu traga um café para você? Tipo, ele usou esse exemplo para mim quando ele contou a história da pessoa. Então, essa pessoa, ela tá ela tá meio fora da Matrix, né? Se você para pensar, porque ela tá ganhando uma grana sem gerar valor, porque ela tem um direito adquirido que foi prática de governo, né? Enfim. Então eu acho que essa desconexão do dinheiro em geração, o dinheiro ser uma função, ser um produto do valor gerado, eu acho que causa essa ilusão de que, cara, eu vou para a tecnologia, que eu vou ganhar bem e tal. E é justamente isso. Eu acho que se você está falando de geração de riqueza, né, de botar dinheiro no bolso, eu acho que a fórmula para você botar dinheiro no bolso é você achar esse sweet spot de onde que eu consigo onde eu consigo gerar valor e extrair o máximo de valor possível, né? Então, extrair é uma palavra ruim, porque traz um lance assim meio de se aproveitar, né? Mas é meio que a equação de, cara, eu tenho um problema aqui que eu vou conseguir gerar tanto valor e gerando tanto valor eu vou conseguir capturar, essa é a palavra, né? Capturar grande parte desse valor em forma de dinheiro, né? Eu acho que esse é o sweet spot. E o ponto ótimo ali, né? Não sei como que eu posso traduzir sweet spot para português. Quando a gente vem para tecnologia, cara, o programador é isso. O programador, que função operacional que você tem no mundo hoje que um cara, sei lá, com 10 anos de carreira, ele vai conseguir ganhar 50 mil reais por mês, que é o que um programador tem capacidade de ganhar se ele for brasileiro e estiver trabalhando para fora, por exemplo. Você está falando de um salário de 10 mil dólares. 10 mil dólares não é um absurdo de salário lá fora, você entendeu? É um sênior ganhando 10 mil dólares. Numa função operacional. Porque programação, por mais que você pense pra caramba, você é uma função operacional, no sentido, é uma função técnica, né? Você está exercendo é como se fosse a mão de obra, né? O programador é o pedreiro digital, digamos assim, né? Tentando não desvalorizar, não falar de forma pejorativa tanto para o pedreiro quanto para o programador, né? Mas não é uma função gerencial, não é uma função estratégica, é uma função operacional. Então, acho que o pessoal cresce o olho porque é esse sweet spot de você ganhar muita grana tendo uma função, não tendo responsabilidade de lidar com gente, de liderar gente, de gestão. O seu trabalho ali é um trabalho muito mais simples do ponto de vista de uma hierarquia de empresa, né? Só que isso tem um custo, que é o quê? Cara, você tá ganhando um puta salário, você tem que retornar esse salário para a empresa. Você tá ganhando uma puta grana, você tem que... a empresa, ela tem que ter um motivo para te pagar essa grana, né? Você tem que gerar, sei lá, 10, 20, 30 vezes o valor do que você tá gerando para a empresa. É difícil quantificar isso, né? Mas para você conseguir, para fazer sentido você ganhar o que você ganha, né? Tanto que a gente tava vivendo uma bolha até um ano atrás, que era uma galera ganhando, tipo, salários astronômicos e... o cara nem sabia, porque gente com 4, 5 empregos, porque o cara se especializou só em passar a entrevista e o pessoal demorava 5, 6 meses para descobrir que o cara não estava fazendo nada. Então, eu acho que tem esse lance do custo-benefício, eu acho que ele não é custo-benefício, né? Mas é o lance de, tipo assim, você tem que justificar o quanto você ganha, né? E como que você justifica isso? Gerando valor. E não tem almoço grátis. Se você quer ganhar dinheiro, você vai ser cobrado por isso, né? Talvez o sweet spot aí seja onde eu consigo maximizar o dinheiro que eu ganho, diminuindo o risco que eu tomo. Mas eu acho isso uma mentalidade ruim. Por quê? Porque você vai estar pensando no curto prazo. Então você vai estar numa mentalidade de extrair valor e não de capturar valor e não de gerar valor, né? O que você acha? Eu tava te ouvindo falar aqui, assim,
A gente já conversa há bastante tempo aqui gravando e fora, né? Cara, ouvindo você falar sobre isso, e eu queria mesmo que a gente falasse de dinheiro aqui, porque eu acho que é importante, e eu quis começar com um tema um pouco mais suave antes da gente chegar, talvez, no mais quente aqui. Mas, assim, ouvindo o seu discurso e você falando, cara, tipo assim, eu fico com a sensação que é muito pisar em ovos, assim. É quase que a gente pede desculpa para falar sobre dinheiro e tem que ter toda uma explicação e falar, viu, é porque, cara, assim, fala uma coisa que você acha que é justo uma pessoa falar e todo mundo vai falar, pô, legal pra caramba. Vou te dar um exemplo. Tô estudando para o vestibular. E tô estudando todo dia e noite, final de semana, não deixo de sair, festa e cursinho e simulado e não sei o que. Todo mundo, a maioria das pessoas vai falar, pô, que legal, tô torcendo por você. Cara, é super justo. Você, né? É legal. Agora, se você falar, eu quero ganhar dinheiro, ou eu quero ser rico, para as mesmas pessoas, o que vai acontecer? Já vai causar uma estranheza. Isso daí ele não é aceito da mesma forma que você está falando que você vai estudar e para passar no vestibular. E no meu ponto de vista, as duas coisas elas são a mesma coisa. Elas são genuínas, elas são honestas e é direito seu. E não tem nenhum pejorativo envolvido nisso daqui. Só que o que acontece? A gente falando de mentalidade. E, cara, eu também acho que eu vou ser bem, talvez, eu não vou querer simplificar um assunto que ele é complexo, assim, mas foi-se criado todo, né, por N motivos, N passar de anos, N consequências, que isso daí ficou uma coisa meio, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, ficou meio feio você falar, pô, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser rico, eu quero, pô, ter uma profissão que eu vou entrar e vou já começar a me destacar e a receber um dinheiro que eu nunca, né, a fazer um dinheiro que eu nunca imaginei fazer, e eventualmente eu vou empreender, né? O que você falou, pô, eu vou aprender inglês, eu vou aprender programação, vou trabalhar para fora, eu vou ganhar um salário de um executivo de uma multinacional às vezes, ou não, vou fundar minha empresa e vou ganhar esse dinheiro, vou empreender, não sei o quê. E aí você vai falar, por que você quer? E aí cada um vai ter as explicações, ou os porquês. E, cara, pra mim é muito natural, é um direito seu. Pra você falar pra mim que você quer ser rico e você quer fazer a tatuagem, pra mim é a mesma coisa. É um direito seu. Só que hoje, não hoje, né? Só que isso acaba entrando num assunto que, se você fala que se você começa a pedir desculpa por você querer, é a mesma coisa que você começar a falar, você tá com um desejo genuíno de fazer uma tatuagem, mas você começa a quase que dar desculpa. Não, eu entendo que em outro momento isso era visto como meio, né, marginalizado, ou sei lá, esse tipo de coisa. Não, e hoje... Não, cara, pô, se você é um desejo seu e, pô, você não vai fazer mal pra ninguém, você vai construir isso, você vai trabalhar pra isso. E é muito louco, né? Porque, assim, às vezes existe uma narrativa construída em cima do empreendedor, do empresário, e isso eu tenho uma tese, né? Eu acho que eu tenho várias teses, né? Porque isso aconteceu, mas uma principal hoje existe internet, hoje existe todo mundo tem um canal no YouTube, hoje todo mundo tem um canal no Instagram enfim, cara, alguns anos atrás não existia nem TV a cabo aqui no Brasil, existia o quê? Globo. E a Globo tinha uma narrativa nas novelas de pintar o rico como o cara que tratava o pobre mal, o empresário que ele era, né, um salafrário, que ele, pô, tinha um monte de joguinho. E, cara, e se construiu uma narrativa em cima disso, assim, sabe? E imagina que hoje ainda existe uma audiência ferrada em cima das novelas da Globo, assim. Antigamente não tinha muita opção, assim, cara. Era novela das 6, das 7, das 8. Então, assim, você foi... A população foi meio que educada, doutrinada em cima disso, assim, sabe? E aí, vamos lá, isso para mim é meio que uma programação. Então, o que acontece? A nossa mente, o nosso cérebro é meio que
depois que você compila o software, ele começa a rodar. Então, se te programaram para que, né, as pessoas mais antigas que tinham acesso a esse conteúdo, foi natural a pessoa começar a ter... O seu subconsciente, ele vai processar aquele input, né? Ele vai linkar com o algoritmo que ele tem. Qual que é o algoritmo? Se esse cara ficou rico, o que esse cara tem de conhecimento? Que o empresário, ele vai lembrar do cara da novela que cresceu fazendo um monte de coisa com político e tratando mal as pessoas, explorando as pessoas, né? E beleza, esse é o output, porque, cara, a pessoa foi programada para isso. Mas eu já vi bastante coisa, assim, cara, e tem de tudo, cara. Tem rico que é safado e tem rico, cara, que, porra, ajuda tanta gente que você nem imagina e o cara não se promove em cima disso. Da mesma forma que tem pobre que, cara, faz igual e às vezes faz com... Eu conheço também, assim, gente que tem menos recurso, menos condição e, pô, às vezes no Dia das Crianças, lá na cidade, faz uma festa para 3 mil crianças, assim, consegue fazer um fundraising de dinheiro, porra. Então, assim, e tem pobre também, cara. Então, assim, não tem muita relação, mas existe uma série de explicações que fazem com que a gente tenha que falar, porra, se você quer prosperar, se você quer construir riqueza, se você quer, porra, genuinamente, porque você que seja, comprar um carro, ou que seja, não importa o que seja a sua motivação. Se você fizer isso de forma honesta, e no final do dia, eu tô contando toda essa narrativa, porque assim, existe uma narrativa que o empresário é o filho da puta, é o cara que explora, existe essa narrativa também. Só que quando eu olho, por exemplo, o que a gente faz aqui na Doct, por exemplo, a gente escolheu resolver um problema do Brasil, que é o problema da burocracia, né? Então a gente fala que o nosso propósito é desburocratizar o Brasil. Eu falo assim, cara, só não é pior o propósito que a gente escolheu se o nosso propósito fosse acabar com a corrupção. Aí, tipo, seria quase impossível. Tirando esse, cara, é um dos mais difíceis. Então, assim, quando a gente está construindo e resolvendo esse problema de pouquinho em pouquinho, é igual o do Google, né? O do Google é organizar a informação do mundo inteiro. Porra, né? Não vai construir isso do dia para a noite, mas, assim, um pouquinho em pouquinho vai melhorando. Então, assim, a gente está ajudando a resolver um problema que estava aí do Brasil e tem um impacto direto nas companhias que geram mais empregos, que geram mais riqueza, que fazem com que os processos sejam feitos melhor, que empregam mais gente. Cara, os nossos colaboradores, a gente consegue contratar mais gente, paga imposto pra caramba, então assim, você fatura dezenas de milhões, paga dezenas de milhões de imposto. Então, assim, a geração de valor que você fala, na minha visão, é quando tem as pessoas envolvidas no processo, elas saem beneficiadas. Aí fala, porra, você não devia ter comprado um carro de 500 mil reais, porque você devia pegar esse dinheiro e pagar em sopa na rua. Tá bom, você ia fazer isso, ia durar um final de semana. Ia acabar e pronto. Agora, quando você compra um carro, cara, você vai ter os impostos envolvidos, você empregou um monte de gente, você pagou um monte de... Sabe? Então, essa é a geração de valor envolvido. Então, eu acho que essa falta de entendimento faz ter uma versão, né, um olhar diferente um pouco para o dinheiro. Então era esse assunto que eu queria chegar aqui, só que eu queria começar. Eu acho que você falou o ponto-chave, né? Eu fui anotando algumas coisas conforme você foi falando. Cara, falta de conhecimento. Esse é o problema, é falta de conhecimento. A gente, na minha opinião, o pessoal fala que eu sou meio conspiracionista, mas na minha opinião é proposital você ter a maior emissora da América Latina, acho que se eu não me engano a Globo é a segunda maior, era, né? A segunda maior emissora de TV do mundo. É proposital você ter essa linha de raciocínio, essa linha, não sei se ideológica, né? Mas de destratar o rico, né? De que o rico é ruim e tal. Eu acho que é proposital, né? E essa falta de informação que acontece gera uma falta de conhecimento de como funciona a economia de fato, né? A gente tende a... Quando a pessoa vira e fala assim, porra,
Ao invés de você comprar um carro de 500 mil, você tinha que ter comprado sopa pra galera. Essa pessoa, ela enxerga o mundo como a economia, na verdade, né? Ela enxerga a economia como um jogo de soma zero. Então, ou seja, se eu ganhei 500 mil para comprar um carro, necessariamente alguém no mundo perdeu esses 500 mil, e esses 500 mil muito provavelmente saiu do bolso do pobre, entendeu? Porque o pobre, ele sempre é o desfavorecido na equação, e isso é verdade. Eu posso te interromper? A sua explicação, ela tá correta, ela é perfeita, mas sabe qual que é o ponto? É muito difícil explicar isso assim, cara. As pessoas... E até eu demorei pra entender o que é meio complexo isso, né? Jogo de soma zero. O que é um jogo de soma? O que é isso? Pra um ganhar, o outro tem que perder. Mas quando a gente começa a tentar explicar isso daí, em cima do que é no dia a dia ali, é um negócio um pouco difícil. Por isso que eu tentei dar esse exemplo da geração do emprego e tal. Mas, de fato, a explicação é essa, cara. E beleza, não quer dizer que também, né, o capitalismo é um sistema perfeito, esse tipo de coisa. Mas a explicação é essa mesmo. Mas eu acho que é justamente a complexidade da explicação que se você pega um discurso coletivista, que é um discurso no qual eu não acredito, é muito mais fácil você vender um discurso coletivista do que um discurso mais em prol do indivíduo, né? Qual que é o contrário de coletivista? É individualista. A conotação da palavra individualista já é uma conotação negativa, né? Esse cara é muito individualista, ou seja, ele não pensa nos outros. Quando na verdade não é individualista um cara que não pensa nos outros, é egoísta um cara que não pensa nos outros, né? Então, a narrativa coletiva, de coletivismo, ela é muito mais fácil de ser vendida, porque ela mexe com emoção. Enquanto a narrativa de um jogo de não soma zero, né? Nem sei... seria um jogo de soma positiva, talvez? Qual que seria o contrário disso? Quando você está falando de um jogo de soma positiva, você precisa explicar, você precisa apelar para o racional. E quando você fala de dinheiro, quantas vezes você já não chegou num lugar e a pessoa vira e fala assim, você tá há muito tempo sem falar com a pessoa, aí a pessoa vira e fala assim, caramba, você tá sumido, hein? Enriqueceu e esqueceu dos pobres. Eu já ouvi isso, tipo assim, milhares de vezes. E a pessoa não tá falando a maldade, ela tá falando, é como se fosse um ditado popular, uma gíria, né? Mas tá implícito isso, né? Tá implícito de que o cara que enriquece esquece dos pobres. O cara que enriquece, ele esquece dos amigos, ele esquece... É o modelo mental, é o modelo mental. Aqui nesse podcast a gente poderia chamar que é o algoritmo. O que é o modelo mental? É o algoritmo. Quando ela tem um input, ela processa, o que ela devolve, é isso. E aí eu gosto disso que você falou, né? Parece que é ingênuo, que não tem... Mas no final do dia é meio que a programação da pessoa, ela tá assim, né, mesmo. É na brincadeira, mas sabe que toda brincadeira tem um fundinho de verdade? Sim. E aí quando você começa a fazer a desconstrução daquilo, a pessoa, ela chega e fala, puta, mas eu acredito nisso mesmo, sabe? É uma brincadeira, mas é uma brincadeira com fundo de verdade, sabe? Sim, e esse fundo de verdade, ele enfim, né, eu ia falar que eu acredito, é muito mais fácil você controlar uma população pobre e ignorante do que você controlar uma população rica e rica de próspera e com conhecimento, né? Mas a gente vai acabar politizando se a gente entrar por esse lado. Eu nem queria, e não é nosso objetivo. Eu acabei falando aqui da Globo, mas assim, de novo, assim, é uma das suposições que eu tenho, não tô nem... Isso, exato. Isso é importante dizer também, né? Que isso é uma teoria, né? Isso é uma teoria que eu acredito, mas não morro abraçado com ela. Se alguém me provar que isso está errado, eu acho que está errado e vamos que vamos. Eu estou interessado em descobrir a verdade e não em estar certo, né? Mas voltando no lance do coletivismo, né? Eu acho que falar de coletivismo a gente não vai politizar, politizar menos, mas eu acho que também não tem muito como fugir, como falar desse assunto sem entrar nesse outro assunto, né? Que é essa a mentalidade
de que ganhar dinheiro é ruim, é difícil explicar justamente porque você precisa do racional, você precisa entender o básico de economia. Como é que funciona esse negócio de jogo de soma zero? Isso não é um jogo de soma zero. Vou dar um exemplo para você. Há 50 anos atrás, 2023, há 70 anos atrás, 80 anos atrás, não existia computador. Não existia computador. E Turing foi lá, inventou a máquina, depois começou a se desenvolver. Não existia computador. Pelo fato de não existir computador, não existia a profissão programador também, né? Não existia a profissão programador, não existia o UX, não existia o designer, não existia nenhuma... O designer existia, mas de outras formas, né? O designer digital, né? E esse mercado ele foi criado. Ele foi criado... E esse dinheiro ele não saiu de nenhum outro lugar. Hoje o mercado de tecnologia deve valer quadrilhões, sei lá quanto de dinheiro que gira em torno da tecnologia. Acho que não existe mais dinheiro hoje em dia que não passe por tecnologia, né, no mundo. E esse mercado foi criado. Então, saiu do zero esse mercado, né? Tem um gráfico que mostra que, acho que no começo do século, 90% da população mundial estava abaixo da linha da pobreza. E no começo do século passado, né? E no começo desse século, 10%, se eu não me engano. Posso estar errado aqui com os números, mas a proporção é próxima dessa, né? Praticamente inverteu a quantidade de pessoas abaixo da linha da pobreza. Por quê? Porque se fosse um jogo de soma zero, não teria como a gente ter levado 90%, ter diminuído de 90% para 10% a quantidade de pessoas pobres sem prejudicar as ricas, por exemplo, né? E, cara, a gente vive no mundo hoje em dia que as pessoas ricas de antigamente, elas não chegam nem perto das pessoas ricas de hoje em dia, né? Tanto em questão de valor mesmo, em questão absoluta, quanto em questão de acesso, né? Um rei no século XVI, no século XV, ele não tinha acesso a saneamento básico, por exemplo, né? Então, a gente vive muito melhor e essa riqueza ela foi criada. Então, eu acho que entender que essa riqueza ela é criada, né? Que se cria riqueza se gera. A partir do momento que você resolve um problema, você gera riqueza e é genuíno você capturar essa riqueza gerada. Então, eu acho que esse era um ponto do coletivo Soma Zero. A gente é um país pobre também, então acho que isso é foda também, porque outro dia, não sei quem virou para uma criança de uns 2, 3 anos, a criança pegou o próprio brinquedo dela e tacou no chão, alguma coisa assim. E aí uma senhora virou e falou assim: nossa, que feio, tem tanta gente sem brinquedo e você não tá... Tanta criança pobre sem brinquedo e você não dá valor ao seu brinquedo. Ou então a mãe que fala: você tem que comer toda a comida do prato porque tem gente passando fome. Eu entendo a moral por trás disso, eu entendo o objetivo da educação, de quando uma pessoa fala isso, mas será que esse é o melhor caminho? Porque você tá gerando culpa na pessoa, você entendeu? Então, você tá programando a pessoa, você tá programando. Pra sentir culpas. Eu não sei, culpa também, mas eu assimilei muito esse tipo de coisa. Tipo, pra mim, quando acontece isso, é tipo como se fosse uma pessoa escrevendo um código na pessoa. E aquela pessoa vai compilar aquilo e depois isso vai para produção, que é quando a pessoa cresce, aí você fala: por que a pessoa se comporta dessa forma? É porque ela foi programada para ser assim. E aí, aí é isso, né? A gente escutou... E essas frases, elas são muito comuns. Eu acho que todo mundo já ouviu isso em algum momento da vida. E aí, o que acontece? Você já viu aquela história que uma mentira repetida milhões de vezes, ela vira uma verdade? E aí... Isso daí é meio que uma verdade, mas será que é? Tem que questionar, né? Será que é isso mesmo? Esse é o caminho? Será que... E aí fica difícil de sair, né? E aí quando você começa... acho que a gente falou toda
a gente entrou para essa questão mais aí de tentar dar um contexto, óbvio que daria para ficar falando 7 horas, 7 anos sobre isso daqui, mas para que isso não seja um limitador para você não se auto-sabotar durante a sua trajetória na sua carreira, né? Porque eu vejo isso também, a galera começa a achar que não merece, não pode, porque também, cara, eu trabalhei com muita gente, a maioria das pessoas que eu conheci na vida de programação, de tecnologia, elas, cara, não nasceram ricas, assim, ou tinham muito pelo contrário, tinham muito pouco acesso e de infraestrutura, de tecnologia. Então, acho que no final desculpa te cortar, acho que até cortei o seu raciocínio aqui, mas no final do dia a gente está falando isso para tentar destravar a pessoa, para que isso não seja um limitador da pessoa não crescer mais rápido, não se desenvolver, saber que ela pode, que é genuíno. E às vezes eu tenho que destravar pessoas que têm um potencial, falar, não, cara, vamos mais rápido, você merece. E às vezes eu promovo algumas pessoas e a pessoa, cara, fica meio em choque, assim, não se sentindo que merece, assim. Falando, não, cara, merece mais, vamos construir isso. Mas, desculpa aí, eu acabei te cortando. Mas é legal isso que você falou, porque o dinheiro, ele é um símbolo, né? Quando a gente tá falando dessa discussão mais filosófica, e quando a gente fala de você merece ganhar mais, você é feio ganhar dinheiro, esqueceu dos pobres e tal. O dinheiro, ele é um símbolo. O que é um símbolo, né? Um símbolo é uma representação de algo, né? Então você tá representando algo através de um símbolo. Quando a pessoa não se sente merecedora daquele dinheiro, ela, na verdade, não se sente merecedora de usufruir de coisas boas, sabe? De prosperar. E prosperidade não tem só a ver com dinheiro, né? Uma família pobre, mas que é unida e que se ama e que ela... Enfim, cara, que elas são felizes emocionalmente falando, é uma família próspera. Ela é próspera emocionalmente, tem dificuldades de dinheiro, essas dificuldades atrapalham muitas vezes, né? Mas tá muito mais no mental conseguir fazer isso não atrapalhar do que no dinheiro em si, né? Então, essa prosperidade é você conseguir aproveitar as coisas, você usufruir de coisas boas, né? E o dinheiro acaba sendo a materialização disso. E quando eu falo materialização, de fato é material, né? Porque uma família pobre que é muito religiosa, por exemplo, ela tá passando aqui, essa terra é uma vida material só, e a vida que ela tá interessada é a vida eterna, você entendeu? Então, e a pessoa tá feliz, vai falar que essa pessoa não é próspera, você entendeu? Talvez perante os seus valores, o que você gosta, talvez não seja próspero, mas para ela e isso é muito pessoal, né? Então, quando eu tô falando do símbolo, né, a gente tá falando de merecimento, e aí a gente tá falando justamente dessa programação, que por exemplo, eu tenho uma dificuldade grande, assim, já destravei muita, até no episódio passado, né, você falou, porra, você fica falando de funcionalidade, você tá desmerecendo o que você tá fazendo, né, eu tenho essa questão, um pouco de questão ainda com merecimento, e eu percebo isso em outras coisas, sabe? Um sentimento, eu vou falar isso aqui, eu sei que muita gente vai se identificar comigo. Um sentimento tipo assim, cara, as coisas estão muito boas, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa ruim, você entendeu? Porque tá tudo muito bom. E aí a pessoa começa a ficar ansiosa porque tá tudo. A vida tá boa, e ao invés dela usufruir a vida boa, ela já fica preocupada que, meu, o que é isso? É você não acreditar que você merece coisas boas, né? Eu já tratei isso bastante na minha psicanálise. Hoje em dia eu tô bem mais em paz com isso. Mas engraçado, isso daí a gente já falou, né? Mas acho que isso é uma programação sua. Porque eu conheço gente que tem esse mesmo padrão, que talvez é uma dessas frases aí que a gente falou aqui, que são repetidas, né, em todo lugar, torto e direito. Talvez é isso, uma hora vai piorar, né? E tudo bem, porque a vida é assim, cara, feita de altos e baixos. Mas, por exemplo, isso é um negócio que eu não tenho, assim, se tiver indo bem, que fique bem, mas, cara, eventualmente não tem. É igual o time de futebol. Todo mundo, sei lá, a gente é corintiano aqui, né? Hoje eu não acompanho mais, mas
Cara, teve épocas que eu acompanhava que ganhava 10, mas uma hora ia perder. Ia ganhar o campeonato, mas uma hora ia ficar no meio da tabela. Então, assim, a vida, ela, cara, não é só os gráficos de crescimento. E o crescimento, ele não é uma linha, um foguete, né? Ele só é uma linha reta quando você dá um zoom muito distante, né? Isso, exato. No zoom in, eles são altos e baixos que cada vez vai ficando mais alto, né? Sobre esse lance de programação, quando eu era pequeno, minha família classe média baixa, a gente nunca passou fome, mas vendia o almoço para comprar janta, né? Então sempre nome no Serasa, meu pai e minha mãe com nome no Serasa, minha mãe com carro velho e tal. Uma coisa que meu pai e minha mãe sempre fizeram foi me dar uma boa educação, né? Foi se esforçar muito para me dar uma boa educação. Acho que a gente contou isso no primeiro episódio, né? E eu lembro que eu tirava, sei lá, eu sempre fui bem na escola, assim. Eu ia bem, mas eu sempre fui meio vagabundo também. Então, se eu sentasse a bunda na cadeira e estudasse pra caramba, eu ia estar ali, cara, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Como eu não era um puta CDF, eu tava ali no 7, 8, 7. Matemática eu ia bem pra caramba, porque eu tinha muita facilidade, não à toa eu virei programador. Eu tirava um 7, a média era 6 lá no Sion, né? Eu tirava um 7, o meu pai virava pra mim e falava assim: você não fez mais que a sua obrigação. E aí, você fala... aliás, perdão. Eu tirava um 7, ele falava assim: tá pouco, você pode fazer melhor. E aí você fala, pô, mas eu fui acima da média, né? E aí você fala, pô, beleza. Aí eu tirava um 8, ele falava, você não fez mais que a sua obrigação. Então, isso... cara, assim, pelo amor de Deus, eu não estou criticando meu pai, eu sou grato porque a intenção dele era a intenção mais genuína possível, né? Mas isso tem um efeito, né? Esse tipo de mentalidade, ele tem uma consequência de tipo assim, cara, eu fui bem pra cacete. Pô, você não fez mais que a sua obrigação. Ou seja, você não é meio que um lance de você não ganha um parabéns. Não é um parabéns, você se esforçou. E eu tô falando assim, ó a mentalidade como é foda. Eu era meio vagabundo, mas eu estudava pra prova. Então, eu era meio vagabundo, não era um vagabundo completo, você entendeu? Em comparação ao nível... quando eu falo eu era meio vagabundo, tô me comparando ao primeiro da sala. Você entendeu? Então, beleza. Isso me trouxe um padrão, uma régua muito alta, que isso me beneficia na vida até hoje, mas eu tenho uma consequência de uma programação mental de que, cara, eu não sou... Eu sempre estou abaixo do necessário, você entendeu? Eu sempre estou aquém do necessário, você entendeu? Isso é uma programação. Exato. Quando você... Cara, e é muito louco, né? Porque se você tira uma nota 8, 9 e aí não fez mais que a sua obrigação... E quando você olha no geral, né? Que o povo... medíocre a palavra, né? E medíocre não é pejorativo, é a média, né? Então, assim... pra galera, pra média, tirar 6 passar de ano é o pensamento senso comum e beleza. E aí, é engraçado, porque eu também fui programado dessa forma pelos meus pais, porque também era a mesma coisa, né? Meus pais não trocavam de carro, não viajava para também investir na minha educação, então a barra era muito alta também. E, cara, isso daí, isso passou pra minha vida também. Então, assim, a minha barra, eu tenho uma barra, e é muito louco, né? Porque eu fui descobrir isso, né? Porque, assim, aqui a minha barra é muito alta. Só que a gente se compara, sei lá, vai ler tipo, a biografia do Elon Musk, você fala, pô, cara, sou um merda, né? Tipo assim, isso que é barra alta. Só que, cara, a nossa barra já é muito alta. E aí, quando você vai lá e vê, porra, a empresa que você construiu e não sei o que, e vale, sei lá, centenas de milhões de reais e não sei o que. Eu falo assim, e aí, cara, a gente entrega uns bagulho. Tem momentos de altos e baixos, tem momentos que são do caralho, que você faz umas entregas legais. E a gente já tomou bastante feedback lá do time, né? Melhoramos bastante, mas que não comemorava, cara. Não comemorava, que era isso. Então, assim, ganhava um jogo do caralho e era muito louco. Uma vez eu vi uma parada do Tom Brady lá, do jogador de futebol americano,
eu acho que era mais ou menos isso, assim. Ele ganhava um jogo, um campeonato, no outro dia, beleza, vamos lá, vamos voltar a treinar, tal, não sei o quê. Meio que você é louco, né? Que ele está falando, pô, se permita ganhar, crescer, prosperar e riqueza. Cara, longe do que a gente tá falando aqui, não é só dinheiro, muito pelo contrário, tem um monte de gente que tem muito dinheiro e é pobre, assim, e é outra parada, mas então se permita prosperar e crescer na carreira, mas é engraçado porque a gente não se permite também a gozar das conquistas que a gente vai tendo ao longo do caminho, assim, sabe? Pô, isso é louco, assim, né? Por causa dessa programação que a gente tem. E aí, às vezes, cara... E aí é meio louco, porque, assim, se você olha um time, o time tem que comemorar que ele ganhou um jogo. Tudo bem, não ganhou um campeonato. Mas, cara, você ganhou um campeonato ganhando vários jogos. Aí, o que acontece? Pô, fomos lá entregar um resultado do caralho. Ah, mas o ano não acabou. Ou seja, não ganhamos um campeonato ainda. Aí vai lá, sabe? Então, assim, sempre também fica postergando, sempre é no futuro. Então, cara, tem que... E aí é essa auto-reflexão, esse autoconhecimento, esse autoentendimento de entender o que você está pensando com a sua cabeça, o que você não está pensando com a sua cabeça, o que é um padrão que você tem. E no final do dia também a gente vai trabalhando com muita gente, cara, a gente vai aprendendo muito, ouvindo, recebendo muito feedback, né? A gente vai conhecendo muitos outros fundadores, a gente vai falando com, vai fazendo coach de executivo, fazendo terapia, vai fazer tudo, né? A rede de apoio, acho que em volta do fundador. Quanto mais vai crescendo, mais gente vai adicionando em volta para cara, no final do dia é um game de alta performance, né? Ninguém chega e constrói uma empresa que fatura, nem você está fazendo aí, que já fatura 1 milhão por ano, e que, cara, ou uma empresa que vai valer centenas de milhões, bilhão, assim, não é por acaso. A sorte vai existir também, mas, assim, não é por acaso. Você não vê uma pessoa que tem um corpo treinado de academia e vai falar, puta, mas com bomba até eu. A pessoa que fala isso, assim, ela nunca entrou numa academia, ela nunca entrou, ela tá falando um negócio que ela nem sabe, ela nunca entrou na academia, né? Então, assim, então beleza, então vou colocar bomba em você aí, fica aí no seu sofá e você vai ver se você vai ficar igual esse cara. Não vai, porque tem que trabalhar muito e é muito longo prazo, então é isso, assim. Mas sabia que ia misturar esse... Eu sabia que ia misturar esse episódio de dinheiro com mentalidade, não tem muito como... E de novo, assim, só para concluir, cara, eu não quero ficar associando riqueza com dinheiro, assim, dinheiro, foi o que eu falei, tem muita gente que tem muito dinheiro que eu conheço e o cara é pobre, assim, é tipo, porra, o cara é tão rico que a única coisa que ele tem é dinheiro, assim, sabe? Então, mas que isso não seja um limitador, né, tipo, que você não se permita prosperar para você, porque assim, se você quiser ser o que a gente fala aqui, de programador para empreendedor, que vai ser uma jornada, cara, de décadas, a jornada é longa e ela é de crescimento. E se você não entender que isso pode ser um limitador, você vai parar muito antes da jornada, né? Tipo, se você está subindo o Everest aqui, você não vai nem chegar no acampamento base ali, por causa de crença que a gente tenta aqui fazer com que, porra, você entenda para conseguir passar de uma forma mais tranquila, entendeu? Sim. Primeiro um spoiler, né? Aliás, primeiro. Cara, eu só. O dinheiro pelo dinheiro. Eu acho cagada, mas também é genuíno, tá? Também é genuíno se você quiser ganhar dinheiro, contanto que você não seja cuzão com os outros, você não cometa crime, não prejudique ninguém. Cara, não, eu tô aqui simplesmente pelo dinheiro. Não me interessa se eu tô gerando valor pra pessoa ou não, tal. Também é genuíno, tá? Mas não é o caminho, na minha opinião. Por quê? Justamente porque o ser humano, ele precisa de uma ideologia de vida. Isso é intrínseco do ser humano. Não tem como um ser humano não ter uma ideologia de vida. Essa ideologia acaba quase sempre sendo preenchida pela religião, né? Principalmente no Brasil, tal, que somos bastante católicos, tal. O cara que vai no dinheiro pelo dinheiro, a religião dele vai ser o dinheiro, você entendeu? Então o cara, porra, eu quero o próximo Camaro, a próxima Porsche e tal, e eu trabalho pra isso, eu trabalho pra comprar uma Porsche. Cara, se você trabalha pra comprar uma Porsche,
entre escolher trabalhar mais e ficar com a sua esposa e com seu filho, você vai escolher trabalhar mais. E aí você vai estar perdendo coisas que, na minha opinião, são mais importantes, que é a convivência com a sua família, por exemplo. Então, eu acho que se você vai no dinheiro pelo dinheiro só, a chance de você começar a tratar o dinheiro como a sua religião, como o seu Deus, é muito grande. E, cara, o caminho disso a gente já sabe qual que é. Mas eu também acho genuíno, tá? Não acho que você tem direito de fazer isso e acho que é genuíno você querer seguir dessa forma. Eu só acho que é cagada. Às vezes o cara nem constrói a família, né? O que acontece que eu vejo geralmente cara, assim, é igual, é meio que a pirâmide ali, né? Depois que você ganha dinheiro, cara, aí o que vai acontecer? Eu acho genuíno também. Eu acho que, cara, assim, se seu objetivo principal é de ganhar dinheiro e foda-se, assim, cara, animal, beleza. O que eu vejo que acontece é que quando o cara chega, e aí ele ganha, aí ele compra o que ele queria comprar, aí ele começa a sentir que tá faltando coisa. E aí é muito louco. E não ter esse entendimento do que são seus valores, do que é importante. Porque no final do dia não é uma coisa. Eu acho que o seu alicerce para você se sustentar num longo prazo e viver até os 100 anos aí, cara, são vários pilares e o dinheiro talvez seja um deles ali. Mas se você tiver só o pilar do dinheiro, cara, é meio problemático. E aí tem muita gente que acaba. Enfim, aí já vai para um problema de. O cara é muito louco, e às vezes pode ser qualquer coisa, não é só o dinheiro. Às vezes o cara fala, pô, eu quero. O meu propósito de vida é morar no Canadá e o cara a pessoa tá desde a primeira série estudando, trabalhando para ir morar no Canadá e vai lá, mora, tipo, porra. Aí vê que não era isso que queria, porque tem uma coisa que a gente imaginava, tem uma coisa que a gente viver a parada, entendeu? Sim, exato. Então, acho que a gente concorda nessa linha, né? E um segundo ponto que eu queria dizer é o seguinte: você foi 100% programado. Você foi 100% programado. Não vou entrar aqui em teoria da conspiração tal. Isso é um fato. Você foi 100% programado. A sua mentalidade foi programada pelos seus pais, pelo ambiente que você vive, né? A sua comunidade. E pela massa, né? E pela comunicação em massa, que é a Globo, basicamente, né? E tudo que você pensa. Tô falando isso porque você falou assim: o que você está pensando com a sua cabeça e o que você está pensando e o que não é pensar com a sua cabeça, né? Cara, enquanto você não para fazer uma análise, uma reflexão profunda sobre o assunto, e uma reflexão profunda não é uma tarde pensando no assunto, é você ruminar em cima daquele assunto durante anos, você está pensando com a cabeça do outro. Você está pensando com a cabeça pela qual você foi programado. E você nunca vai deixar de pensar. Nunca, vamos lá, eu tô exagerando. Eu tenho 30 anos, só de 32 anos. Pode ser que nos 80 eu discorde do que eu tô falando aqui agora, né? Mas cada vez menos você vai pensar com essa cabeça de programa, com essa cabeça pela qual você foi programado, falando conforme você for refletindo sobre o assunto, né, e chegando às suas próprias conclusões, mas toda vez que você for levado para um limiar de estresse, tipo assim, toda vez que você precisar responder rápido, toda vez que você precisar responder de forma mais emotiva, toda vez que você precisar de uma resposta mais visceral, ao invés de uma resposta racional, você vai responder pela forma que você foi programado. O autoconhecimento, aí você tem diversos outros recursos, como o esporte, a meditação, o esporte de alta performance, né? Para você conseguir manter a racionalidade em momentos de extremo estresse, né? Aí sim você vai conseguir tirar essa capa de viés pela qual essa lente pela qual você enxerga o mundo, né? E a questão por que eu tô falando tudo isso aqui, né? O programador, ele comete um erro
básico, que eu já cometi, eu tenho certeza que o Rodrigo já cometeu esse erro também, que é achar que o mundo se resolve pela lógica, que a lógica é o que governa o mundo. E a lógica, ela é um instrumento, ela é uma ferramenta. Uma lógica certa com uma premissa errada, ela resulta num resultado errado. Você entendeu? Eu não vou dar exemplo aqui agora, porque eu não tenho nenhum exemplo de cabeça. A chance de eu falar de um exemplo merda é Não, muito pra ruim. mim é questão, para mim é questão de venda, cara. Nenhuma vez. Você acha que você tá toda vez que você tá comprando, você não tá comprando. Você justifica logicamente, mas é emocional. Uma venda é quase Exato, 100% emocional. exato. Então tem que ter isso, mas E aí, só pra eu terminar, o programador, ele acha que o mundo. Primeiro, ele acha que tudo se resolve com lógica. E segundo, ele acha que o ser humano é racional. O ser humano não é racional. O ser humano é um ser emocional que tem a capacidade de racionalizar a sua emoção. A sua primeira resposta sempre vai ser racional. Quando o coleguinha critica o seu PR, que você não, sempre vai usou ser uma lógica. emocional. Você falou racional, sempre vai ser emocional. Diz, ó, tá vendo? Isso é ato falho. Isso, quem faz. Quem conhece um pouco de Tava psicanálise sabe que isso atento é ato aqui. falho. Porque eu também fui programado dessa forma, você entendeu? Então, quando o coleguinha critica o seu PR e você fica puto, você tá respondendo emocionalmente, você não tá respondendo racionalmente, você entendeu? E é normal isso. A questão é, o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, ele serve para você conseguir identificar que você está respondendo dessa forma. Você vai continuar respondendo. O que vai mudar é que você não vai deixar que essa resposta seja a resposta que você vai responder mentalmente, mas você vai fazer, opa, eu acabei, eu estou sendo infantil aqui, eu estou sendo imaturo. Você breca e aí você consegue dar uma resposta racional para o mundo, né? E entrei nesse assunto de mentalidade, finalizando aqui, até pra gente já finalizar, esse assunto de mentalidade, entrando mais pra esse lado de mentalidade, é porque você se resolver com o dinheiro também é uma forma de maturidade, é você amadurecer emocionalmente, né? E você entender que você pode ganhar dinheiro pra caralho, que é genuíno você ganhar dinheiro pra caramba, é meio que você entender que você pode usufruir de coisas boas, que você pode, inclusive, ajudar outras pessoas com esse dinheiro, né? Acho que o que a gente está fazendo aqui é ajudar, não tem. E é um desejo genuíno. Por quê? Porque não tô rico ainda, tô longe da minha meta. O Rodrigo, imagino que também esteja longe da sua meta, mas ambos vivemos uma vida confortável o suficiente para poder resolver essa primeira base ali da pirâmide de Maslow, que é a necessidade fisiológica, de segurança, e já poder dar vazão a essa outra necessidade que é ajudar. Eu acho que isso acaba surgindo naturalmente se você tiver bem de cabeça e maduro, né? Faz sentido? Faz sentido, cara. Mas é isso, acho que. Bom, se você for um bom profissional, independente de qualquer do que você escolheu fazer, do que você está escolhendo fazer no momento, que você também pode mudar, né, qualquer hora, você vai ganhar dinheiro, se permita ganhar dinheiro. Não, acho que o propósito de falar disso é porque foi o que eu comecei falando aqui, né? Muita gente vai falar que é uma área que dá dinheiro. Cara, também não caia no canto da sereia de entrar só por isso. Mas entenda que se você for um bom profissional, você vai ter muita oportunidade e aceite, né? Essa troca, né? Dessa geração de valor aí, igual você explicou bem, pela recompensa financeira, cara, invista cada vez mais em você, né? Tanto no skill técnico quanto no soft skill aí para você continuar se desenvolvendo, gerando valor para mais gente, propagando, treinando mais gente e aí vai, assim, sabe? Então não é só a questão financeira também, mas você acaba impactando outras pessoas, treinando outras pessoas, eventualmente você vai empreender, vai, né, começar uma empresa que não existia e você gera empregos que não existiam, isso para mim é geração de valor e você vai ser recompensado por isso. Enfim, então
saiba que, eu acho que a mensagem final que eu queria passar é, saiba que é genuíno, que não tem nada de mal, né? Você trabalhando, você se esforçando, você vai ser recompensado por isso e, cara, não deixe isso te impedir de crescer aí na sua carreira aí. Isso aí, concordo em gênero, número e degrau, como diria o poeta. Beleza? Pessoal, obrigado por nos ouvir até aqui. Fico feliz que você esteja gostando. Se você chegou até aqui, imagino que você esteja gostando. O meu Instagram é @moacirmoda. Me segue lá se quiser comentar sobre o episódio. Lá no Spotify, acho que tem um campo também para você fazer um comentário, para você. Eu preciso dar uma olhada nas funções do Spotify lá. Eu sei que tem coisa legal pra caramba lá no podcast agora. Mas, cara, me manda um direct lá. Às vezes eu abro caixinha lá, manda caixinha de pergunta lá no Stories. Vamos bater papo. E do Rodrigo é rodrigolopes.tech, é isso? Exato, exatamente. Isso aí, bota uma pressão lá pro Rodrigo começar a produzir conteúdo constante lá. Mas beleza, um abraço aí, pessoal. Não acho que eu tô aprendendo muito nesses podcasts. Os assuntos aqui daria para falar umas 3 horas, 4 horas, acho que teria assunto, mas a gente vai também afinando a mensagem aí. Mas beleza. Foi muito junto. bom falar com você aí novamente aí. Tamo junto, digo mesmo. Valeu, falou! Falou, um abraço.